uma citação que está em Êxodo 21, do 21, versículo 24. Verso 39 diz: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. A gente poderia também perceber aqui, nesse verso 39, a ideia de não resistais, ou não se oponha, ou na linguagem de hoje ela é bem assim, até radical, né? Assim, ela diz: não processeis aquele que te faz mal, na linguagem de hoje. Verso 40, e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Eu vou, com a permissão de vocês, ler na linguagem de hoje, só para você ter uma noção do que o texto está falando de forma bem mais clara, numa linguagem nossa aqui. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga por 1 quilômetro, carregue-a por 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Eu quero tomar como referência daquilo que vou pregar hoje, o comentário que li do Dr. Martin Lloyd-Jones, pastor no início do século XX. E eu vou seguir numa direção para a gente explicar esse texto e para a gente ministrar ao coração da igreja, a fim de que não caiamos na ideia do moralismo, da gente não pensar esse texto numa perspectiva apenas de uma moral, mas o que de fato o texto está apresentando para nós. Essa série chamada de Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, ela vem sendo ministrada desde o início deste mês, e já foi ministrado desde o início do capítulo 5, desde as bem-aventuranças. Só aqui uma nota para que você entenda que o sermão ele está sendo todo estruturado numa argumentação que ele parte das bem-aventuranças, depois ele vai falar das 2 metáforas do sal e luz, e aí ele vem numa sequência de exemplos de como o povo do Senhor, os discípulos do Senhor, aqueles que estão vivendo nessa nova ordem que Cristo está criando, o reino do Senhor que é chegado, de como eles devem viver
de como eles devem caminhar, de como eles devem ler a realidade e perceber o lugar deles no mundo. Daí que vem essas perícopes, como chama-se na hermenêutica, esses fragmentos de textos falando sobre temas, o adultério, os juramentos, e agora aqui esse texto que fala da vingança e do autossacrifício. O que está por trás dessa fala de Jesus nada mais é do que a vingança e o autossacrifício. E por essa razão, eu quero pensar com vocês sobre o tema desabilitando os direitos do eu. Desabilitando os direitos do eu. Quando nós olhamos para a nossa cultura, nós percebemos que é uma cultura da promoção do eu. O eu, ele é de acordo com essa cultura, e veja como isso é interessante, porque até nós mesmos somos pegos por esse entendimento quando a gente lê o Sermão do Monte. A gente diz assim, isso aqui é muito difícil para a gente viver. Isso aqui é inalcançável para um crente viver. Por quê? Porque nós estamos inseridos numa cultura da autopromoção. Uma cultura onde o eu tem direitos absolutos e inegociáveis. Quem é capaz de questionar o eu do outro? Porque cada um tem um eu dentro de si, cada um tem a sua própria persona, a sua personalidade, esse ego que fala, que reclama, razão pela qual as pessoas dizem que elas têm o direito de ser felizes, elas querem a felicidade. Nessa cultura da autopromoção, direito de ser feliz e realizado é o direito de cada um, e cada um busca isso. As pessoas estudam, trabalham, as pessoas casam e estão sempre nessa corrida, nessa busca por esse eu realizado, satisfeito. Esse tal de eu é tão forte que até nós temos dificuldades de abraçar a doutrina da graça, porque nós queremos de alguma forma convencer a nós mesmos de que nós podemos alcançar a salvação pelos nossos méritos. Nós trabalhamos também na nossa salvação. Você vê como o eu, ele é forte dentro de nós. Tem pessoas que elas são tão carregadas e tão controladas por isso, que elas acreditam mesmo que elas são sustentadas pela sua própria capacidade na vida cristã. Sentimos satisfação em acharmos que em tudo que acontece ao nosso redor, nós somos as pessoas mais importantes. E eu vejo cada coisa neste mundo de meu Deus, de gente que tem um ego elevadíssimo, como uma vez escrevi um textozinho rápido lá no WhatsApp falando assim, o ego elevado à 10ª potência. O ego elevado à 10ª potência é aquela pessoa que está tão cheia de si. E gente cheia de si não comporta o Evangelho. E quando olhamos para o ensino de Jesus, no Sermão do Monte, o mestre começa com as bem-aventuranças, segue propositadamente, argumentando numa sequência, numa conexão. O Sermão do Monte não é para a gente estudá-lo de forma
atômica, como se fossem partículas diferenciadas umas das outras, ou seja, eu estudo só as bem-aventuranças. Só que as bem-aventuranças é o fundamento, é a estrutura, é a base, é o que está ali, que vai dar toda a sustentação a tudo que Jesus continuará a falar dentro do sermão. Por exemplo, eu pergunto para vocês, para você que está no YouTube também, a nossa sociedade, ela dá algum like, por exemplo, para pessoas que choram? A nossa sociedade diz assim, diz assim, bem-aventurado é quem chora, porque serão consolados. A gente até num velório, a gente diz para o outro assim, não chore. A gente não quer que as pessoas chorem. Ele diz assim, não chore, a gente tem que deixar as pessoas chorarem. O salmista diz que o choro dura uma noite, a alegria vem de manhã cedo, no raiar do dia. Mas a gente encontra pessoas chorando, não chore, porque nós estamos carregados dessa cultura que nega a dor, nega o sofrimento, nega os valores. E Jesus, neste sermão, de forma enfática, ele vai apresentar, nesse texto, especificamente, uma ilustração de como deve ser essa nova ordem, essa nova sociedade, esses discípulos, como eles devem andar, como eles devem se posicionar neste mundo. Nesta passagem especial, nós temos aí o problema da vingança e do autossacrifício. Lembrando que Jesus não está negando o que a lei está afirmando. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente pensa que Jesus está negando o que está lá na Torá, no que Moisés escreveu de acordo com o Deus Criador que entregou para ele. Pelo contrário, Jesus está ampliando a revelação por meio da antítese do reino que está sendo inaugurado com a sua pessoa. A pessoa de Jesus inaugura um novo ciclo na vida humana, uma nova história da humanidade. É tão claro isso na historiografia, por exemplo. Você tem a história, eu que fiz o curso de história, quando eu fiz o curso lá, você tem a cronologia, tem a morte de Jesus como uma espécie de ponto que converge a antiguidade, a história antiga, vem caminhando em uma linha, vem caminhando de forma linear, chega em Jesus, ela zera. E de Jesus em diante, ela começa em uma linha ascendente. Antes de Cristo, ela é descendente. E depois de Cristo, ela é ascendente. O evento de Jesus, o nascimento de Jesus, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, inaugura um novo ciclo na história da humanidade. Tanto para quem crê, quanto para os que não creem. Mesmo os que não creem. Mas existe sim uma nova realidade que despontou no mundo. E essa nova realidade, ela tem em Jesus o ponto, o clímax. Aleluia, glória a Deus. E é nesse sentido que nós precisamos mergulhar no Sermão do Monte e nesse texto. E a ideia de desabilitar os direitos do eu, a primeira coisa
que nós precisamos para desabilitar os direitos do eu é viver as implicações do ensino de Jesus. E o ensino de Jesus é que o eu tem que morrer. Até que ponto o eu controla nossa vida? Eu não sei se você já parou para pensar. Até que ponto o eu controla você? Pensa sobre isso. Você vê que tem gente que não para, tem gente que está todo o tempo em movimento. O movimento é tão grande que ela precisa se movimentar, porque se ela parar de se movimentar, ela se sente inútil. Então, o movimento, o estar fazendo sempre alguma coisa, o estar nesse, como diz o escritor lá de Eclesiastes, está correndo atrás do vento. É uma justificativa que o sujeito, que o eu encontra para ele se sentir útil. Isso é uma coisa tão séria, gente, que eu fiquei observando nessa pandemia. Conversando com pessoas, conversando com pastores, e aí, como é que estão as coisas? Ah, está uma correria muito grande. Como assim uma correria? Tu está dentro de casa, amigo. Parece que a palavra correria é uma palavra que o ego precisa para ele se sentir alguma coisa, se sentir alguém. Quem controla você? Quem controla seu pensamento? Quem controla suas ações? Lembremos que do ponto de vista doutrinário, bíblico, o eu está sempre desafiando a Deus. Foi assim no Éden, quando Satanás semeou no solo do coração humano a dúvida quanto à providência divina. Leia lá em Gênesis 3, o homem no controle da sua vida representa a queda. Deus entregou uma palavra para Adão e disse para ele que ele deveria viver de acordo com a palavra de Deus. Mas Adão, representante da raça humana, decidiu caminhar de acordo com a sua própria palavra, ou com a direção do seu próprio coração. Adão rompeu com Deus, a queda, a rebelião, foi uma ruptura com Deus. Por essa razão a humanidade paga com a vida. Porque o pecado entrou no mundo. Todos pecaram. O homem no controle representa a queda. A vingança tem sua causa no eu ferido. Olha o que Jesus está dizendo, gente. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Jesus está citando a Torá, a lei. A lei, ela tinha fundamentalmente 3 divisões: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Embora elas estivessem conectadas, todas dentro de uma mesma estrutura, mas, por exemplo, a lei, ela é a revelação de Deus, o próprio Deus, a fim de se relacionar com seu povo Israel, a fim de que ele, Deus Santo, pudesse se relacionar com um povo pecador. Ele então provê, ao arrancar o seu povo do Egito
e o conduzir à terra da promessa, a terra prometida, ele provê um sistema para organizar a vida do povo, ou seja, como que o povo de Deus deveria se conduzir no mundo. Então, o olho por olho, o dente por dente, era um sistema da lei de Deus. Estava lá. A ideia era para regulamentar as relações, porque imagine um povo, imagine uma sociedade que não tem leis, que não tem regras, para impor limites. Seria uma coisa horrível. Imagine no Brasil, por exemplo, nós temos leis para tudo quanto é coisa. E assim mesmo o brasileiro continua dando aquele jeitinho brasileiro. É ou não é, irmão? Quem está ligado aí diz amém. Meu Deus! Quando nós olhamos para o que Jesus está dizendo, nós estamos diante do fato de que o que Jesus está dizendo só é possível viver se o eu morrer. A violência física e psicológica tem a ver com esse ego infectado pelo vírus da iniquidade. A negação do autossacrifício trata-se do ego que deseja autossatisfação. O ensino de Jesus é ao mesmo tempo uma denúncia e um anúncio. Aqueles que justificam suas ações pela satisfação do ego estão reproduzindo o comportamento da rebelião de Gênesis. Porém, aqueles que em Cristo submetem seus pensamentos, desejos e ações estão glorificando ao Rei Jesus. Aleluia! Quando nós olhamos para o que Jesus está dizendo no verso 39, depois que ele afirma no verso 38 o que está na lei, o princípio da lei, no 39 ele vai apresentar alguns exemplos de como deve ser a maneira de agir do discípulo de Jesus, daquele que foi alcançado pela mensagem do reino, de como deve ser o andar desse povo que está em Jesus. Por isso, o eu, porém, não é uma negação do olho por olho, dente por dente, mas uma ampliação. Eu vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ou seja, não viva a sua vida buscando vingar-se daquele que te faz mal. A ideia é essa do texto. Você é discípulo de Jesus, você anda com Jesus, você caminha com Jesus, você entendeu o que Cristo fez, então você tem agora uma perspectiva de vida completamente diferente, porque no mundo, fora dos portões dessa igreja, ninguém está pregando o que a palavra de Deus está dizendo. Se alguém ferir na sua face, o mundo diz o quê? Responde, é a lei da causa e do efeito. A reação, ela vem na mesma proporção. É isso que o mundo ensina. É isso que você vê quando liga a sua TV para assistir aquelas novelas. Ai, meu Deus, dá uma canseira. O enredo é o mesmo, aquela mesma coisa.
tudo se repete. O que você vê ali é só vingança, vingança, vingança. Tem até uma música evangélica que também dá uma forcinha na vingança. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando você estiver lá na bênção, vai se arrepender. O que o Senhor Jesus está dizendo é: nós somos chamados para andar em uma outra perspectiva. E a perspectiva que somos chamados a andar é: eu tenho até direito, mas eu abro mão dele. Alguém te feriu, você tem até o direito, mas você abre mão dele. Essa é a ideia do texto. É isso que o texto quer falar. E isso confronta o ego. Porque o problema da vingança está no fato de que o ego não quer ficar por baixo. O ego quer ir à forra. Aí você escuta a gente dizendo assim: eu sou crente, mas meu braço não é. Como assim, irmão? Como é que você é crente e seu braço não é crente? Como é que você é discípulo de Jesus e a sua boca não é discípulo de Jesus? Como é que você é discípulo de Jesus e os seus pensamentos não são discípulos de Jesus? Não tem a ver com a decisão que você fez em Cristo. O que Jesus está fazendo aqui nesse texto é dizendo para nós: você precisa submeter o seu ego. Quem está no controle agora da sua vida sou eu. Daí o conceito da justiça de Deus. Porque você sofre o dano. Porque você não devolve na mesma moeda. E eu pergunto para os senhores e para as senhoras, e para você que está no YouTube: isso é ou não é desafiador para nós? Numa cultura como a nossa, numa cultura de rivalidade, numa cultura de intriga, numa cultura de gente que compete com outro, numa cultura coach, me perdoe os coachings, de que você tem que ser grande, de que você tem que vencer, de que você tem que ser o cara, de que você tem que ser o pavão. E o Senhor nos chama para a gente se humilhar. O Evangelho é uma mensagem radical, porque nos chama a pegar o nosso ego e submeter à vontade de Deus. E é isso que o sermão continua a falar. Lá na frente Jesus ensina a orar. Lá na frente Jesus ensina a que eles não andem ansiosos por coisa alguma. Meu Deus! Esse exemplo, o segundo exemplo, ele diz: e ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Aqui está também o princípio. O princípio agora que nós encontramos aqui, a ideia aqui agora, a ideia que nós encontramos aqui, está em Êxodo 22, 26. Refere-se a não tomar emprestada a capa de seu irmão. Só que aqui Jesus inverte a ordem. Lá em Êxodo diz para não tomar a capa emprestada. Aqui Jesus está dizendo: se alguém chegar e pedir a capa, que você dê, não só a capa, mas a túnica também. O Evangelho é confronto, irmãos. Eu disse aqui na última pregação que fiz dentro do Sermão do Monte, que seria uma série para dar um choque em você, em nós, não é só em você, porque antes de falar, a mensagem queima no nosso coração, queima na nossa vida, e daí você entende,
Por que que você encontra homens? Por que que você encontra na história bíblica homens que abriram mão do seu direito, abriram mão da sua vontade, abriram mão dos seus desejos, abriram mão dos seus pensamentos, abriram mão das suas ações, para que a glória de Deus pudesse ser revelada, para que o Senhor fosse exaltado e fosse glorificado, aleluia. Então a primeira coisa que você precisa, que nós precisamos, para desabilitarmos os direitos do eu, é que você precisa submeter ao eu a morte. Submeter o eu à morte. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, e preste atenção no que eu vou falar para você aqui. Talvez a questão maior, quando a gente fala dessa questão de desabilitar o eu, os direitos do eu, talvez a questão maior nem seja nem tanto o dano que nos causaram, mas de que lado nós estamos. Você percebe? De que lado você está? Olha o que Paulo diz em Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Paulo falando, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, aleluia. Você entende isso, querido? Apenas o discípulo de Jesus pode fazer isso. Vou falar isso aqui para você aqui, ó. Apenas o discípulo de Jesus é capaz de morrer. Apenas. E só os discípulos de Jesus são capazes de desabilitarem os seus eus, para que o viver de Cristo se manifeste na sua vida. Você vai ver que seu casamento vai melhorar. Você vai dizer assim para mim, pastor, um like para o meu casamento, lá em casa está tudo em paz. O que foi que aconteceu? Você desabilitou o eu. O seu relacionamento com seus pais irão melhorar, o relacionamento com seus filhos irão melhorar também, irá melhorar. Você vai se sentir melhor também na casa do Senhor. Quanto às coisas do Senhor, você vai melhorar em lidar com o dinheiro, em lidar com os convites deste mundo. Você vai melhorar em todas as áreas da sua vida, porque você desabilitou o eu. E quando você desabilita o eu, você sai do comando. E quando você sai do comando, quem entra em operação é Jesus Cristo no controle da sua vida, da sua história, da sua casa, da sua família, de tudo que há em você. Segunda coisa que nós precisamos para desabilitar o eu, os direitos do eu, é você entender que a cruz do rei é o maior exemplo que precisamos de inspiração para a nossa vida. Nós estamos, e eu vou repetir, nós estamos dentro de uma cultura que todo o tempo aponta inspiradores, inspirações. Você encontra um pastor, por exemplo, com uma igreja de 2.000 membros, aí você olha para ele assim, você diz assim, é uma inspiração, eu quero me inspirar neste homem. Ah, é? Quer dizer que o irmãozinho com uma igreja de 50 pessoas, ele não é inspiração?
Por que que a gente cultua? Por que que a gente gosta dessas coisas, do número? A gente gosta dessa coisa da aparência. Por que que a gente cultua esse tipo de coisa? Por que que a gente cultua o poder? A gente gosta do poder. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que os discípulos de Jesus precisam se inspirar, é na cruz do Rei. Ele é a nossa inspiração. Pedro afirma, em 1 Pedro 2,23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Você entende isso? Você entende a necessidade de você desabilitar esse eu que controla teu coração, que controla as tuas emoções? Jesus é nosso exemplo, e exemplo de inspiração, porque olha o que Paulo diz aos Filipenses: ele esvaziou de si mesmo. Jesus era o próprio Deus, e ele esvaziou-se do lugar dele de Deus, e agora ele tomou a forma de servo, e veio habitar neste mundo que nós estamos, e veio para se tornar primogênito desse novo ciclo escatológico, aleluia. Em Romanos 8,29, Paulo diz, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primeiro. A ideia do primogênito aqui não é que Jesus foi criado, Deus criou Jesus, não tem a ver com isso. A ideia do primogênito é uma fala dentro da própria estrutura do judaísmo, daquele que era o primeiro da casa, o primeiro da família. Então, dessa nova humanidade, dessa nova família, desse novo ciclo, dessa nova era, dessa nova ordem, Jesus é o que tem a primazia, aleluia. Ele é o primeiro porque ele gera inspiração para todos nós. Agora olha para a vida de Jesus, lê os evangelhos dessa perspectiva. Como diz N.T. Wright, vamos equilibrar os volumes de Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos olhar para Jesus e perceber que Deus está encarnado ali na figura de Jesus. Veja se Jesus, quando o diabo disse assim para ele, olha, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Aí Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! Era problema Jesus multiplicar transformar aquelas pedras em pães? Ele transformou água em vinho? Ele curou cego? Ele andou por sobre as águas? Era problema isso? A questão ali era que Jesus estava sendo tentado no ego. Quem é que controla o ego dele? Ele agora é o segundo Adão. No primeiro, o primeiro Adão foi controlado. E agora, quem é que controla? Ele é a manifestação do próprio Deus. Ele é Deus como é e todo homem como deveria ser. Ele é exemplo para nós. O diabo não consegue minar o coração dele, porque ele veio para andar de acordo com a vontade do Pai, aleluia, e satisfazer a vontade do Pai. Iria chegar o dia em que ele iria fazer milagres, prodígios e sinais, mas não era naquela hora. Você entende isso? Quem entende isso, levante a mão e diga glória a Deus, aleluia. Meu irmão, que coisa gloriosa é o Evangelho de Jesus. Aí eu vejo gente por aí orando, Deus, se eu ainda tenho crédito contigo, Deus olha do céu e diz assim, Quem és tu, mortal, para querer vir dar ordem ao poderoso, ao Criador, ao Senhor?
quem somos nós? Mas Jesus está dizendo para a gente, e olha como ele diz, e olha como tem a ver. Versículo 41, se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Está escrito aí assim também? Olha que interessante. Jesus está pegando um exemplo, um quadro dentro da cultura romana. Jesus refere-se à prática romana de obrigar civis a transportar bagagem de soldados por 1 milha. 1 milha é 1,5 km. Veja que agora Jesus diz assim, que se alguém te obrigar a andar 1 milha, carregando uma bagagem que não é tua, você caminha com essa pessoa 2, caminha com ela 3. Olha o que Jesus está dizendo, que caminhar com Ele, caminhar nessa nova ordem, é um caminho que nós andamos no autossacrifício. Diga autossacrifício. Autossacrifício é diferente de autorrealização, é diferente de autossatisfação. Por exemplo, quem que seja convidado ou obrigado, a caminhar 1 milha, carregando um peso de um soldado, carregando uma carga de um soldado, quem naturalmente iria dizer, tá bom, coloca aqui, eu vou lá com você. Jesus está dizendo, andar nessa nova ordem significa sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é tão desafiador para a gente neste mundo. A gente convoca, a gente convida as pessoas, a gente conversa com as pessoas. Irmãos, você poderia liderar um grupo? Não, pastor, eu ainda estou fazendo isso, aquilo outro. Irmão, você poderia se dedicar ao ministério infantil? Não, eu ainda não posso fazer isso, porque é o seguinte, pastor, e tal. Nós estamos sempre buscando Deixa eu falar uma coisa para você, isso aqui é sério que eu vou falar. Meu amigo, se você for ser controlado pelo ego, o ego quer só água de coco, uma cadeirinha na beira da praia, dia de domingo. Aqui não tem Covid. Beira da praia, tal, carreata, campanha para lá e para cá, movimento de ir, de vir. Que o ego quer isso. O ego quer se satisfazer. Mas Jesus chama o seu povo a inverter os polos, a sair da zona de conforto. Se alguém te chamar para andar 1 milha, anda 2 com ele. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Isso é poder de Deus, meu irmão. Porque a gente vê como a igreja é objeto da graça de Deus e da misericórdia do Senhor. Como Deus opera maravilhas no meio do seu povo. Mas é isso que Jesus está dizendo, está denunciando gente controlada pelo ego. Olha, o verso 42. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Novamente. Alguém te pediu? Dá. A ideia aqui é, meus irmãos, a ideia nessa ilustração que Jesus destaca é o princípio de que tudo o que fazemos devemos fazer com o nosso coração, generosamente. Generosamente. Nós não devemos dar
e levantar a mão e dizer assim, ó, eu dei, hein? Não, é dar com generosidade, com alegria no nosso coração. Aleluia, aleluia. Meus amados irmãos, o evento de Jesus é um evento que vai e que muda a nossa história, a nossa vida para sempre. Desabilitar os direitos do eu em uma sociedade que cada vez mais habilita o eu, habilita o eu, habilita o eu. Rapaz, eu estava esses dias pensando, faz um tempinho já, uns 3, 4 meses atrás, eu estava pensando, pastor Rogério, sobre as minhas corridas. E eu, no início, quando eu comecei a correr, eu corria desembestado, parecia um louco. Era 3 horas da tarde, eu estava em casa assim, dava uma vontade, botava o tênis, botava o calção e saía ali no Vinhais, ali correndo. O povo passava por mim, dizia, sai daí, doido e tal, ficava falando umas coisas. E eu corria assim de forma insaciável. E corria para lá e corria para cá, e aquele movimento todo. Aí eu comecei a refletir, porque Deus já vem falando comigo muito sobre essa coisa do eu. Eu comecei a refletir e pensar o seguinte, opa, peraí, não vou mais correr assim não. Eu vou correr, vou continuar correndo. Mas eu não vou correr para provar nada para ninguém. Eu não quero provar nada para ninguém. Porque o eu, ele quer transmitir isso. O eu quer que a gente faça coisas para a gente provar para o outro, para a gente provar para as pessoas, para a gente provar até para nós mesmos. O eu quer justificativa. Eu disse, não, eu não vou mais correr assim. Aí tem dia que eu amanheço com preguiça e nem vou. Aí o eu me olha assim e diz, mas rapaz, tu não vai? Não, vou hoje não. Aí uns colegas me chamam para ir correr, agora está indo uma turma lá para Parnaíba, agora em dezembro, lá, correr lá nas dunas, e aí me chamaram para ir, tá a galera, todo mundo indo. Eu disse, eu não vou. Ah, rapaz, tu não vai? Não, não vou. Eu tenho que controlar o eu, tenho que controlar o ego. Eu vou correr, mas correr para ter saúde, correr para estar em paz, correr para refletir na palavra de Deus enquanto corro, para correr enquanto estou pensando no que Deus está fazendo e orando, clamando a Deus. Pastor, o senhor corre clamando? Corro clamando, orando. Jesus, toma em tuas mãos a tua igreja, toma em tuas mãos, Senhor, o teu povo. Olha, Senhor, aquela batalha, aquela luta, Senhor, vai trabalhando nisso tudo, Espírito Santo. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas, e Jesus está trazendo essa verdade para nós aqui. E eu quero encerrar com o que Paulo diz em Romanos 10, versículos 3 e 4. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Paulo está falando aqui em Romanos 10 sobre o propósito de Deus para os judeus, que ele começa no capítulo 9, 10 e 11. Aí ele diz o seguinte, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Eu quero que você repita comigo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Aleluia! A ideia, sabe qual é, irmãos? É que tudo que a lei falou lá na Torá, a Torá falou lá em Êxodo, Levítico, lá no Antigo Testamento, ela se cumpre na pessoa de Jesus. E agora em Jesus começa um novo ciclo, como eu já disse, fundamentado em Jesus e fundamentado naquilo que disse Jeremias no capítulo 31, versículos 31 a 34, que o Senhor colocaria as suas leis no nosso coração, o seu Espírito em nosso coração, em dentro de nós, aleluia. Agora nós não andamos mais na força de que nós
devemos cumprir rigorosamente o que está na lei, mas andamos na força e no poder do Espírito do Senhor, porque Cristo já cumpriu. Cristo já satisfez tudo nele. E eu em Cristo caminho agora, encontrando satisfação plena e absoluta nele. Por isso que John Piper fala sobre encontrar satisfação, desejo, prazer em Deus. A ideia de encontrar satisfação, desejo e prazer em Deus é estar em Cristo. Fora de Cristo não há como. Aleluia! Eu quero convidá-lo nessa noite para você desabilitar o eu dentro de você, meu filho. Para de reclamar. Não está resolvendo, meu filho, reclamar. Tu quer provar o que para o eu? Ao invés de reclamar, apresenta tudo àquele que é Senhor da tua vida e diz: Deus, em Jesus, toma o controle dessa situação. Eu sei que o Senhor vai fazer infinitamente mais daquilo que peço e daquilo que clamo. Você já reclamou, já falou, já murmurou, já chorou, já fez de tudo. Descansa, sossega naquele que é Senhor da tua vida, Jesus. Aleluia. Você que está trabalhando muito, trabalhando, não tem tempo, pastor, não tem tempo nem para orar. Eita! Não tem tempo nem para estar com a esposa, com os filhos. Meu irmão, você quer provar o que para quem? Quanto mais você trabalha, mais você olha na conta, não tem dinheiro. Mas rapaz, o que está acontecendo? Eu trabalho tanto e não tenho dinheiro. Talvez isso pode ser um sinal que você pode trabalhar menos e ter uma qualidade de vida melhor, ganhar o seu salário, satisfazer o nome do Senhor e glorificar ao Senhor. Está na hora de desabilitar esse eu, amigo, submetê-lo a Cristo, Senhor da tua vida. Fica de pé, meu querido.